Hoje eu vou te mostrar como que eu fiz um teaser de um filme viking onde eu sou o personagem principal. Então assista esse vídeo até o final, pois no final eu vou deixar o teaser completo. E quais são suas últimas palavras? Eu sou Bergamo, do Norte, criador do Mestre dos Prompts. E isto é apenas o começo. Deixei esse pequeno trecho para despertar aí a curiosidade, então bora para a tela do computador. Bom, separei alguns passos para mostrar para você no detalhe, beleza? Então o primeiro passo de toda a história que nós vamos criar é a gente ter a ideia do roteiro, né? Então você pode ali trabalhar com o GPT, né? Caso você não tenha ideia nenhuma, caso seja do completo zero, ou uma ideia que você já tem formado, ou que você já viu alguma referência e quer trazer isso para a realidade aí para criar o seu vídeo com IA, beleza? Então o primeiro passo é o nosso roteiro. Se você tem criatividade, ótimo, né? Eu confesso que eu tenho porque eu tô sempre acompanhando conteúdos, histórias, principalmente YouTube na gringa aí, estudando um pouquinho o que tá viralizando. Isso me ajuda a ter mais criatividade. Para mim, que eu já tinha essa ideia, essa base dessa ideia, eu simplesmente abri o GPT comum mesmo e mandei lá um exemplo assim: quero um teaser estilo medieval, tá? E aí você pode falar: qual o sentimento que você quer que esse teaser gere? Suspense, medo, impacto? Então eu coloquei dessa forma, um suspense com impacto no final bem bacana. E aí você pode também descrever os seus personagens, já para facilitar ali para a criação da história. Então, por exemplo, o prisioneiro é um homem de 30 e poucos anos, com cabelo preto, cabelo raspado. O soldado tem uma barba grande. Então você já coloca todos esses detalhes na hora de você criar o seu roteiro, tá? Na hora de você criar a sua história, beleza? Ah, beleza, Bergamo, quero criar, mas não tenho ideia nenhuma, tô sem ideia, não vi referência. E aí você pode solicitar mais ou menos assim para o GPT: olha, me dê ideias de teasers criativos do zero, quero que você traga opções variadas, com sugestões de cenário, personagem, estilos, e depois eu escolho o que mais combina comigo. Então, na hora que você mandar algo assim para o GPT, ele já vai te dar algumas ideias lá. Ou você pode então sugerir: me dê 8, me dê 10 ideias, e ele vai te trazer essas ideias também, beleza? Então, trocando essa ideia com o GPT, ele criou essa história para mim, tá? Então, o que eu fiz? Coloquei as cenas e coloquei as falas. Então, cena 1, o que está acontecendo na cena 1, o que o prisioneiro está falando, o que o soldado está falando, cena 2, cena 3, cena 4. E assim você pode criar toda a sua história, tá? Então, nesse bate-papo com o GPT, você já monta o seu roteiro separando as cenas, o que está acontecendo e o que eles estão falando, beleza? E aí, avançando para o segundo passo, pessoal, nós precisamos criar o nosso personagem. Lembrando, eu estou mostrando para vocês esse teaser que eu criei com o meu personagem. Se fosse algum personagem aleatório, seria muito mais fácil. Eu só ia dar andamento na história com os personagens que já fossem criados, tá? Mas eu quero colocar o meu personagem dentro da história, como eu mostrei para vocês. E para criar o seu personagem, pessoal, existem diversas ferramentas de IA e vão chegar muitas outras, estão chegando novas toda semana praticamente, né? O Google, por exemplo, lançou o Nano Banana. Vou falar um pouco mais para frente e vou trazer um vídeo. Eu estou em processo de montar esse próximo vídeo que vai ser muito bacana, detalhando o Nano Banana. Mas para não te enrolar aí, vamos seguir no conteúdo aqui. Então, para criar o personagem, as melhores que tem hoje no mercado, que eu utilizo, tá? Não, como eu falo sempre, não é regra, mas que eu utilizo são a Higgsfield, a Crea e a FreePic. Ou seja, Higgsfield, Crea e FreePic, tá? Claro, todas vão te dar alguns créditos ali e depois vão cobrar para você poder dar sequência ali e pagar a ferramenta, beleza? E para quem é meu aluno sabe que eu tenho uma aula, uma masterclass exclusiva chamada IA Foto, um valor muito acessível onde eu crio o personagem do completo zero, beleza? Não vai ser o foco desse vídeo aqui, mas dentro do meu treinamento tem ali a aula completinha, tá? Mas aqui, por exemplo, eu vou dar andamento para vocês aqui. Suponhamos que nós já criamos nosso personagem e eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, quando você chega nessa tela de criação de imagem, né, do Image Generator, você tem esse camarada aqui, ó, Character, que é onde você cria os seus personagens. Então, aqui tem alguns trabalhos que eu faço, né, quando eu vendo ensaios fotográficos também para pessoas ali, para profissionais, e também crio o meu para criar histórias, tá? Então, eles vão ficar sempre aqui. E quando a gente cria o nosso prompt aqui de imagem, quando a gente coloca arroba e o nome dele, automaticamente ele puxa o nosso personagem e cria com o rosto ali, com a fisionomia do nosso personagem, beleza? Então, basicamente, para criar a sua imagem dentro do FreePic é dessa forma, tá? E é lógico, você não vai poder utilizar todos os estilos que tem aqui, tá? Todos os modelos que tem aqui. Os modelos para criação de personagem sempre vai ser apenas, por enquanto, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, apenas o Mystic 2.5 ou o Flux 1.0, tá? Então, esses dois, quando a gente coloca aqui o personagem, ó, a gente consegue deixar eles ali e criar um prompt, beleza? Se fosse um outro modelo, automaticamente ele solta o personagem daqui. Por exemplo, vamos colocar aqui o Seedream, tá? Um exemplo. Já solta o personagem, então ele não consegue manter, ele automaticamente muda para o Flux 1.0. E aí você pode brincar também com o Mystic 2.5, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos colocar em prática rapidinho. Pedir aqui para ele criar um prompt para
criar essa imagem, né, desse prisioneiro aí medieval. É lógico, não vai ser que eu vou utilizar no teaser, porque o teaser eu já criei, beleza? Só estou mostrando a nível de exemplo para vocês. Então, beleza, copiei o prompt aqui que o GPT me deu, o GPT comum mesmo, tá? O GPT simples aí. Pedi para ele detalhar o máximo possível específico ali no homem, no cenário, no ambiente, tá? E tudo em inglês, beleza? Voltamos no FreePic aqui, vou colar esse meu prompt, vou alterar aqui para o Mystic 2.5 e no final de tudo, ou selecionando aqui, ou aqui no final, eu coloco o meu personagem que já está treinado aqui dentro, beleza? Altero a formação aqui para 16:9 e criamos Generation. E aqui vai acontecer algo legal que eu vou explicar para vocês. Quando nós fazemos isso, pessoal, a IA cria o rosto do meu personagem, o mesmo rosto para diversos personagens na cena, tá? Então, qual que é a forma correta que eu estou fazendo? Não estou falando que é regra, mas que eu estou fazendo utilizando o FreePic. E essa é uma dica de ouro, um ensinamento realmente que pode ser vendido em curso. Eu tiro aqui o personagem, tá? E simplesmente gero a imagem sem solicitar nenhum personagem. Então essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm, pessoal. Acaba criando os rostos ali parecidos e aí acaba falando, deixa quieto, não sei fazer. Eu vou mostrar agora na prática. Então, criei lá, beleza, criou esse aqui, tá até meio estranho, né, a posição dos dois aí, mas digamos que criou aqui os personagens com rostos, né, com a face diferente. Ótimo. O que a gente faz agora? A gente entra aqui em Edit Imagem, Retouch, tá vendo? E aqui eu vou pintar o rosto que eu quero transformar no meu personagem. Então aqui do lado no cantinho tem aqui, ó, adiciona caractere treinado, e aí sim eu escolho o meu personagem. Eu posso colocar um prompt aqui legal ou nem precisa. No caso, pintei o rosto, coloquei meu personagem, ela já vai entender que eu quero alterar o rosto desse camarada aqui, entendeu? Então, essa é a forma correta que eu estou utilizando e está dando certo. Porque se eu coloco o meu caractere antes, né, na hora do prompt, automaticamente cria os dois com o mesmo rosto. Então eu simplesmente crio sem e depois altero e tá aí o resultado. Pode ver que eu não fiz corte no vídeo, nada. Tá aqui, ó. Tá vendo? Agora sim, tá com o meu rosto aí dentro do personagem. Aí eu posso dar um salvar aqui e perfeito. Tá criada aí a minha imagem, tá vendo? Eu só fazer o export aqui em PNG ou JPEG, beleza? Então, no FreePic, eu tô achando muito mais fácil, muito mais simples dessa forma. Na CREA, nas outras, você tem que fazer alguns trâmites ali e dá um pouquinho mais de trabalho. Então, no FreePic, eu achei o mais fácil para fazer esse estilo de vídeo, onde eu quero me colocar dentro das histórias, beleza? Poderia até fazer um upscale aqui para ficar mais bacana ainda, tá? Vamos lá, vamos pôr um upscale aqui. Só que às vezes o upscale ele muda um pouco a fisionomia ali do personagem, do nosso caractere. Você tem que fazer, mas você vai correr o risco ali de mudar um pouco a sua fisionomia, beleza? Vamos ver esse aqui como vai sair. Ficou bem legal, pessoal. Não mudou muito meu fisionomia não, tá vendo? Ó, só deu um pouco mais de vida realmente, um pouco mais de detalhe, as texturas ali da pele, ó, tá vendo? Não tô ganhando nada para divulgar o FreePic, só tô passando para vocês que é o que eu tô utilizando hoje em dia. Beleza, pessoal? Então no passo 3 nós já temos o nosso personagem, já temos o nosso roteiro. O que a gente tem que fazer agora? Criar as nossas cenas conforme o nosso roteiro, tá? Então, claro, você vai bater um papo com o GPT lá, deixar tudo num Wordzinho organizado, cena 1, cena 2, cena 3, e aí você organiza as suas imagens conforme o que está acontecendo aqui, beleza? E aí, pessoal, entra esse camarada novo que está sendo um sucesso que eu comentei, o Nano Banana, e eu vou trazer o próximo vídeo, vai ser espetacular, então já se inscreve no canal aí, o próximo vídeo que eu estou fazendo aqui, estou elaborando, estruturando, eu vou mostrar todo o potencial desse Nano Banana, tá? É algo realmente incrível, surreal o que é possível fazer com ele. A gente está usando a pontinha do iceberg, tá? Nesse caso aqui, o que eu fiz? Olha, eu tinha montado essa imagem junto com vocês, correto? Então, vindo aqui no GPT, eu simplesmente pedi assim, olha, mude o ângulo dessa cena vista de cima, beleza? Eu coloquei um pouco de lado, mas ele focou mais em cima. Ele me deu esse prompt, o FreePic, coloquei esse prompt, coloquei a imagem de referência aqui, né? A nossa imagem, subi ela aqui, ó. E dei o play aqui e ele criou essa imagem vista de cima. Então olha isso, pessoal, é o mesmo cenário, a mesma situação, porém vista de um outro ângulo de câmera. Então esse é só uma das coisinhas ali básicas que o Nano Banana faz. Porém, o que acontece? No meu caso aqui, que está com espada, aqui no Google Studio, onde você consegue também utilizar o Nano Banana de forma gratuita, né? Tem uma galera usando muito aí, a gente não está conseguindo, ele está dando alguns bloqueios, ó. Então eu coloquei o prompt, coloquei a imagem, porém ele fala algo sobre as políticas, tá? Então eu ainda preciso entender um pouquinho o que é essa questão, se é um pouco por conta de espada, de estar um cenário meio hostil ali, ou se é por conta do personagem em si. Então por aqui eu não estou conseguindo utilizar, então eu vou entender um pouco melhor e vou trazer o próximo vídeo explicando esse passo. Porém, o Nano Banana dentro do FreePic, ele está fazendo conforme o que a gente pede, beleza? Então como que eu fiz aqui?
Coloquei o prompt e aqui em modelo, ó, a gente muda para o Google e muda aqui para o Nano Banana, beleza? E aí eu não sei, eu acho que talvez aqui as políticas não estão bem associadas ainda e tá fazendo tudo que a gente pede. Depois disso eu pedi para ele dar um zoom aí no rosto do prisioneiro, mesma coisa. E ela fez, né? Claro que de forma correta, faltou o soldado atrás dele aqui. Mas se fosse pra gente criar uma história, você conseguiria elaborar isso, né? Sem precisar estar os mínimos detalhes, então não tem problema. Você poderia mostrar ele aqui falando, só que o soldado já não está atrás dele, está do lado. Então você pode continuar a sua história. Depois eu pedi para ele criar uma outra vista em estilo POV, que o pessoal faz bastante, que é como se estivesse lá dentro, a gente está lá dentro daquela cena, daquela história mesmo. Então ela criou essa outra imagem aqui, meio que no meio dos soldados ali, ó, e ficou algo muito bacana, tá? Então o Nano Banana vai ser uma ferramenta, acredito que das melhores aí, pra gente poder criar essas imagens, né? Agora olha essa outra dica aqui que eu vou trazer. Eu não utilizei isso no meu vídeo, até porque não faz muito sentido, mas se liga no que ele vai fazer aqui pra nós. Eu pedi pra ele criar essa cena, só que um making off, como se tivesse todo mundo trabalhando para a criação dessa cena. E tá aí o resultado, ó. Pessoas ali, o diretor de cena, o filmmaker da cena. Então você consegue fazer essas brincadeiras aí, criar conteúdos incríveis, né? Imagina eu criando um vídeo e depois criando o make-off desse vídeo, né? Então, só uma dica extra ali. É lógico que eu não vou utilizar isso no teaser, mas só para mostrar para vocês que é possível. Simplesmente pedir pro GPT mostrar como se fosse um making-off ali daquela cena. Até escrevi errado aqui, seria make-off, né? Daquela cena com os pessoais trabalhando ao redor. E o Nano Banana tem essa capacidade, beleza? Então achei muito da hora. E agora a gente vai para o nosso quarto passo, que é simplesmente dar vida às nossas cenas, e principalmente com as falas, né? Que a gente separou lá no nosso roteiro, tá? Então, como eu falei, eu já criei o vídeo antes, mas vou mostrar na prática aqui para vocês. E aqui entra um produto que eu criei, que é o gerador de prompts, mestre dos prompts, tá? Então, claro, ele é um atalho para quem está fazendo esse tipo de conteúdo, mas você também consegue utilizar sem ele. Eu sou bem transparente e honesto com isso, mas ele é um baita de um atalho. Por quê? Vou mostrar para vocês agora aqui na tela. Nada mais é do que um gerador de prompt, onde eu programei todos os erros, os acertos, facilitando ali para quem quer criar vídeos de IA. Ao invés de você estruturar um prompt por conta própria, é só você solicitar a sua ideia para ele, que ele já vai te criar um prompt perfeito, tanto de texto ou de imagem, por exemplo. Então solicitei para ele, por exemplo, né, uma ideia que eu tinha aqui, que é o viking lá, o preso e o soldado, ele já vai montar um prompt estruturadíssimo para nós, para simplesmente você copiar e colar dentro da VO3, entende? Então esse é o poder do nosso mestre dos prompts, é um atalho para você ganhar tempo, ó. Então um prompt bem longo, bem bacana, ó. Simplesmente copiaria tudo e cola dentro do VO3. Vamos lá, vou mostrar um exemplo para vocês. Nesse caso aqui, eu estou fazendo texto para vídeo. Aqui no Gemini, você colocaria em vídeo e simplesmente colaria o prompt que o nosso mestre deu. Ou no Flow Labs, texto para vídeo, colaria, mudaria aqui as configurações, né? No caso aqui, paisagem, né? Agora tem essa função de paisagem e retrato, que eu acho muito fantástico, incluíram esses dias. E aí você enviaria o seu prompt para a criação do seu vídeo, beleza? Porém, pessoal, como que eu utilizo o nosso mestre dos prompts? Eu subo a imagem. Então eu pego a imagem nos downloads, subo a imagem e coloco ali o que seria a minha cena 1, beleza? Então, ó, seria, no caso, o nosso soldado falando apenas isso, ok? De detalhes, seja algo mais sério, cena de suspense. Então, basicamente, pessoal, é assim que eu utilizo o mestre dos prompts, tá? Melhor forma, subindo imagem e detalhando o prompt. Aí ele vai te entregar algo surreal, algo que você vai simplesmente copiar e colar dentro da VO3, ok? Bom, dito isso, eu vou deixar o link do Mestre dos Prompts embaixo desse vídeo, tá aí no comentário fixado. Ele tá por um valor super acessível, R$ 47,00 no momento que eu tô gravando esse vídeo, e hoje tá com acesso vitalício, beleza? Não sei se eu vou permanecer acesso vitalício por muito tempo, porque gera uma demanda, gera um suporte, mas hoje tá acesso vitalício. Bom, agora, pessoal, nós simplesmente copiaríamos aí, né, dentro do Gemini ou do Flow Labs, nós colaríamos, mudaríamos aqui texto de frame para vídeo, e subiria aí a sua cena, tá? A imagem que nós criamos, beleza? Então simplesmente só fazer isso. Daí só dar o play e aguardar a sua cena ser criada, beleza? Beleza, foi criada. Aqui, pessoal, um detalhe bem importante que eu vou falar para vocês. Eu elaboro as minhas cenas, os meus vídeos, usando takes. Então nessa parte eu precisava de uma fala curta. O ideal é que a sua frase tenha pelo menos 3 frases ali, a sua fala. Por quê? O vídeo tem 8 segundos, né? Então você pode criar falas que preencham esse tempo inteiro do vídeo, né? Senão vai ficar algo, né, sem sentido. Por que o meu ficou sem sentido? Porque eu vou cortar e vou utilizar só o take que ele fala, entendeu? Então, ó, só para você entender.
Tá vendo? Não tá falando nada, né? Ele tá na cena ali, mas não tá falando nada, só o som. Quais são suas últimas palavras? Aí ele falou a partir daqui dos segundos finais, ó. Mesma coisa no outro. Por quê? Eu coloquei uma frase lá no Mestre dos Prompts curta. Então ele vai falar ou só no começo ou só no final, beleza? O ideal aí, se você for criar uma história e quiser aproveitar o tempo do vídeo, é criar falas mais longas ali, pelo menos 3 frases, para poder preencher todo o tempo. Eu vou fazer o download, eu vou cortar só a parte que eu preciso dele falando, beleza? Beleza, Bergamo, quero esticar o tempo do meu vídeo. Daí simplesmente, eu já falei isso em outros conteúdos aí, vou trazer vídeo pro canal também, mas na tela cheia você salva o frame final, salvar frame final, criaria um novo vídeo partindo desse frame final. Simplesmente isso. Daí vai dar continuidade no vídeo na hora da edição do vídeo, beleza? Mas eu vou trazer um conteúdo mais completo falando só sobre isso, tá? Só quis exemplificar para deixar um conteúdo bem completo nesse vídeo, beleza? E aí, né, pessoal, como todo mundo sabe já, fazer o download aqui, você pode fazer 720 ou 1080p e aí automaticamente já cai na sua pastinha de download. E agora o nosso quinto passo é simplesmente juntar as cenas no CapCut, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que eu fiz, né, para editar esse vídeo, beleza? Lembre sempre que você fazer o download ali, nomeie cena 1, cena 2, para facilitar depois para você criar a sua história, beleza? Tá, subir tudo no CapCut lá, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4. É lógico, é só a gente juntar as ideias aqui, né? E o que eu falo para você? Talvez deixar um pouco mais dinâmico algumas partes. Por exemplo, ó, esse tempo ficou muito vazio, tá vendo? Eu já poderia cortar aqui e emendar para deixar um pouquinho mais dinâmico. O que eu poderia fazer aqui? Dar um zoom, dar uma escala. E talvez dar uma escala aqui, ó, e mudar um pouco o cenário. Por exemplo, muda um pouquinho ali o ângulo, tá? Não tem problema, para deixar um pouco mais dinâmico o vídeo. E aí, pessoal, é a criatividade. Então você vê que aqui eu fiz a cena 1, aí a cena 2 de frente pro meu personagem. A cena 3, pessoal, eu utilizei a mesma imagem da cena 1, beleza? Para não ter que recriar algo do zero ali, eu utilizei a mesma imagem, porém ele falando outra coisa. Quem é Bergamo? Nunca ouvi falar de Bergamo por aqui. E isso não muda em nada o seu destino. Beleza? E aí na cena 4, ele fala quem ele é. E aí eu pedi, né, pro VO3, pro Mestre dos Prompts, ir dando um zoom no rosto, nos olhos do meu personagem. Por quê? O take depois de continuação era o zoom voltando para trás, ele já transformado em soldado. Então veja só. Eu sou o criador de cada detalhe, diante dos seus olhos. E agora, você vai me conhecer. E aqui na última cena, a câmera começa a voltar enquanto ele fala, tá vendo? Eu te avisei. Ou seja, eu fiz aquela questão. Montei a imagem, levei lá no frame final, salvei o frame final e dei sequência depois no próximo vídeo partindo do frame final. Foi o que aconteceu aqui, ó. Salvei o frame final e criou o próximo vídeo partindo do frame final. Beleza? Então, basicamente, essa foi a criação do nosso vídeo. Porém, pessoal, é normal acontecer alguns erros. Vou te mostrar aqui, tá vendo? Alguns soldados estavam ficando muito diferente do meu soldado principal. Por quê? Eu não tenho referência do meu soldado, só tenho referência do meu personagem, né? Então eu tentei chegar no máximo possível, mais próximo ali da barba e tudo mais. Então é normal acontecer alguns erros, tá? Você tem que trabalhar em cima disso, você tem que ir ajustando, ficando o mais perfeito possível, né? É claro que existem ferramentas que eu poderia mudar o rosto, né, com outras IAs ali, mudar o rosto novamente dos personagens, né, depois do vídeo pronto. Mas eu optei por tocar assim e deu muito certo, ficou muito bacana e o meu vídeo tá dando uma viralizada nas redes sociais principalmente. E aí, claro, pessoal, faltou eu falar sobre as vozes, né? As vozes, eu coloquei a minha própria voz no vídeo, eu vou te mostrar. Porém, não vou te ensinar nesse vídeo, senão vai ficar com um conteúdo muito longo. Você vai assistir esse vídeo aqui que já tá no canal, veja. Então é esse vídeo aqui, ó, sobre ali onde tá o round 6, onde eu falo como que eu coloco a voz dentro do nosso personagem, né? Com a Eleven Labs, é uma outra IA, o pessoal já conhece, mas ela reproduz a nossa voz perfeitamente nos espaços que estão aqui, então fica totalmente sincronizado com o nosso personagem, beleza? Uma dica final, pessoal, é você montar uma trilha sonora com músicas de fundo, com som ambiente de fogo queimando, tá? E aí você pode utilizar a Pixabay para pegar esses sons que já existem, ou a própria Eleven Labs, nesse vídeo que você vai assistir depois deste daqui, eu mostro um pouquinho lá como utilizar a ferramenta. E lá tem a opção de criar efeito sonoro. Seria aqui dentro, é lógico, a ferramenta é paga, mas sons e efeitos. Você cria um prompt
e você cria os seus efeitos sonoros, beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo da Eleven Labs também, um link nosso aí com desconto que já te ajuda também, principalmente para a voz. Para a voz é sensacional, mas o efeito sonoro faz muita diferença. É lógico, pessoal, depois da voz pronta é só a gente alterar a voz aqui, né? É só você simplesmente mudar essa voz, colocar a sua voz que você fez no Eleven Labs e os efeitos sonoros ali, vento, fogo, chuva, que fica muito mais dinâmico e muito mais viral o seu vídeo, beleza? Então é isso, pessoal, foi dessa forma que eu construí esse vídeo aí, ficou muito bacana e espero que você tenha gostado. E agora eu vou deixar o vídeo completo aí para você assistir com calma e reparar nesses detalhes, beleza? Então não se esquece de se inscrever no canal e principalmente o link do Mestre dos Prompts vai estar aqui embaixo por um valor super acessível. Tamo junto, muito obrigado por esse tempo juntos aí. Em nome da coroa do reino, sua sentença está selada. E quais são suas últimas palavras? Eu sou Bérgamo, do Norte, criador do Mestre dos Prompts. E isto é apenas o começo. Bérgamo. Nunca ouvi falar de Bérgamo por aqui. E isso não muda em nada o seu destino. Eu sou o criador de cada detalhe diante dos seus olhos. E agora, você vai me conhecer. Te avisei. Eu sou o Mestre dos Prompts. Puta que o pariu! Não é possível isso! Quer aprender a criar vídeos épicos como este, usando o VEL 3? Clica no link da bio e assista o vídeo agora.